Agora, voltando um pouco lá da reforma litúrgica, então nós tivemos lá esses liturgistas, como Buini e tal, e o que você pôde apurar, assim, qual que foi a sequência lá? Tivemos a reforma... Tivemos a reforma litúrgica, a reforma de Pio XII, os tradicionalistas já reclamam dela, né? Já reclamam, e ela foi feita por Bonini, né? E o Pio XII, bom, não mudou a estrutura da missa, mas mudou a estrutura da Semana Santa. Voltou com a vigília pascal, mudou algumas coisas. Mas a mudança essencial, a mudança mais drástica da missa, da qual dependem as outras mudanças, é a mudança do ofertório. A mudança do ofertório faz a missa deixar de aparentar ser um sacrifício expiatório, como é de fato, para aparentar ser uma ceia. O aspecto sacrificial foi sacrificado em nome do aspecto convival, em nome do aspecto da convivência, da comensalidade, do banquete. Por quê? Porque um banquete reflete essa ideia do reino dos céus que já chegou, que já está aí e tal. E aquela história dos pastores protestantes que ajudaram... Essa história, veja, independentemente deles estarem presentes ou não, na encíclica Ecclesiam Suam de Paulo VI e na Unitatis Redintegratio, o Papa e o Concílio dizem claramente que a missa poderia ser adaptada para favorecer a unidade com os protestantes. E ele fala, o Papa fala na Unitatis Redintegratio, fala na Eclésia sua ceia, Santa Ceia, começa a mudar essa concepção. Então, mesmo que alguém diga, e poderia defender assim, mas eles estavam lá como assistentes e quem assinou foi o Papa. A vontade do Papa e a vontade dos peritos conciliares que inseriram essa passagem na unidade integrais já era anteriormente a de inserir elementos que favorecessem a visão protestante sobre a missa. Então, mesmo que você queira, digamos assim, fazer uma apologética em que a presença desses protestantes ou assistentes e tal seja minimizada, você não pode minimizar a intenção formal, declarada, explicitada pelo Papa e pelo Concílio, embora provavelmente despercebida pela maioria, né? O discurso que o então cardeal Montini fez na primeira sessão do concílio, ele não era o Papa ainda, a respeito... antes da escrita de Sacrosanto Concílio, que foi a primeira Constituição promulgada em 63, o discurso que ele fez, acho que em 62, tá recolhido nos apêndices aqui, era um discurso onde ele já se defende. Hans Küng, o padre Hans Küng, fez um discurso também defendendo a visão protestantizada da missa. E essa visão ela aparece na reforma litúrgica do Bonini. A ideia de mudar o ofertório, a ideia de que o ofertório era uma repetição, isso é uma falácia, não é uma repetição e, na verdade... E de onde que veio esse Bonini? Por que ele ficou com tanta importância assim? Né? A verdade é que a história dele, pessoal, eu não conheço. Eu só sei que depois tiveram algum indício ou prova de que ele estava envolvido com a maçonaria e o Papa mandou ele para onde? Para o Irã? Bulgária, não foi? Lá, um lugar assim bem... Mas não adianta fazer isso, né? Você tem que... Veja, uma coisa interessante é ver como o carisma papal funciona mesmo nessa precariedade conciliar. Porque... Paulo VI inseriu uma nota explicativa prévia na Lumen Gentium sobre o problema da colegialidade. Nota explicativa. Com aquela nota explicativa, dá para ler a colegialidade de modo ortodoxo. Inseriu no proêmio da Dignitatis Humanae um parágrafo dizendo: esse concílio afirma que a religião católica é a única religião verdadeira, que todos os homens e todas as sociedades tem que aderir a essa religião, tal, e o que nós vamos falar agora é sobre a liberdade religiosa civil e tal. Inseriu um ponto ali que permite interpretar a liberdade religiosa em abstrato, a parte da aplicação, de modo adequado ao entendimento tradicional ortodoxo. E depois, se ele não mudou a missa, ele mudou a definição a definição herética da instituição do missal romano, né?
O Proêmio dizia que a missa é a assembleia presidida pelo presbítero, onde a Santa Ceia, onde os fiéis se reúnem e Cristo se faz presente. Isso define qualquer oração, não define a missa, né? Não então definiu a missa, então ele mudou e botou lá a definição mais correta. Quer dizer, pelo menos ele quando ele teve que escrever a encíclica sobre o ponto lá da paternidade responsável, da anticoncepção, ele escreveu corretamente, de acordo com o que Pio XII e papas anteriores já tinham dito. Quando ele faz o Credo do Povo de Deus em 1968 ou 1969, bom, tanto faz, antes da reforma litúrgica ainda, o Credo é correto, todos os pontos da fé católica são afirmados em termos de ter que crer. Os pontos que não são dogmáticos do concílio aparecem no credo assim. Nós também agradecemos as outras religiões, mas não tem nada de dogmático e doutrinal. Entendeu? Os pontos doutrinais, quer dizer, vamos imaginar a pior hipótese possível. Paulo VI era um filho da mãe progressista, modernista, cabalista, maçônico, sei lá. Mesmo assim, ele, de alguma forma, o carisma papal se impunha ali. Se impunha. E agora parece que não acontece a mesma coisa. Que diferença você vê agora? Agora, Francisco, os cardeais reclamam, fazem os dúbia para o Francisco, né? Fazem as dúvidas, e ele não responde. Antes ele responde aos bispos argentinos da região de La Plata, dizendo que a interpretação que pode dar a comunhão está certa. Assim, algumas vezes... Fidúcia súplicas, essa questão da bênção, né? A bênção é para o casal, a bênção é para a pessoa, não sei o quê. Aí, às vezes parece agir o carisma numa entrevista, mas a entrevista não tem caráter magisterial nenhum, né? Assim, o documento é um magistério meramente autêntico, de pequeno valor magisterial. E nessa parte errada, valor nulo, né? Assim, o que é errado não pode ter valor. Não tem valor nenhum. Não é ensinamento. Agora, mas aí na entrevista ele fala, não, a benção é para pessoa individual. Aí ficou uma... Aí você está dizendo uma coisa que a gramática do texto não suporta. A gramática do texto... A gramática do concílio ambígua permite ainda você... fazer a interpretação ortodoxa, mas a gramática de Amoris Laetitia, da nota de rodapé, então nós chegamos a um ponto onde não há mais ambiguidade gramatical, a ambiguidade é lógica, você vê que afirma a ortodoxia e o erro ao mesmo tempo, no mesmo documento e no mesmo período. Isso já a ambiguidade lógica é anti-intelectual, não é um problema assim... Já é um problema que não existe, na verdade, não existe uma afirmação racional quando você tem uma ambiguidade desse tipo. Sim, uma coisa ilógica e irracional. Né? Dá para vir um papa pior que o Francisco, certo? Muitos acreditam que sim, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eu sou esperançoso, né? eu acho que o pior que a igreja pode suportar é esse tipo de ambiguidade lógica ou de heresia material como postulado dessas ambiguidades lógicas. Mais do que Francisco permite, seria uma afirmação herética direta, de frente. Eu acredito que isso, mesmo o pior papa do mundo, o demônio de Santa Catarina de Sena, esse não conseguiria fazer isso. Ou se tentasse fazer, seria fulminado no ato. Porque a gente tem que crer na infabilidade, claro, né? É fisicamente impossível que o Papa proponha as formalidades da infalibilidade. Que ele usa as 4 condições vaticanas para dizer um erro. Não é possível. Se ele fosse dizer, o anjo cortaria a língua dele, a basílica cairia em cima dele. Não é. Senão a gente não tem fé na infalibilidade. Exatamente. A gente tem fé no nosso discernimento. Então, para que a infalibilidade? Exatamente. Se a gente pode julgar o magistério, é só porque a gente pode avaliar
o magistério meramente autêntico à luz do magistério infalível da tradição e das escrituras já interpretadas de maneira definitiva. É uma questão de confrontar. É uma questão de confrontar o que tem mais autoridade e o texto que não tem tanta autoridade. Exatamente. Os fiéis têm o senso de fé sobrenatural, têm os dons intelectuais do Espírito Santo, têm formação teológica, erudição, sagacidade. Não é possível acreditar que o fiel é uma besta quadrada. Exatamente. O fiel, o bispo, né? O cardeal Miller, um homem inteligentíssimo, fala que Amoris Laetitia e Fiducia Supplicans está errado. O cardeal Sara fala, o cardeal Burke fala. Aí o continuista que vai falar que não tá certo. Não tá certo. Não é possível. O Dom Schneider fala, não é possível que esses homens estejam errados e o Monsenhor Tuxo esteja certo. Não é possível. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.